A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe nesse dia de hoje a vida de cada um, com toda sorte e bênção, com toda sorte da vitória, que Deus possa derramar no coração de cada um de vocês a presença dEle. A presença de Deus é uma das melhores coisas que nós possamos ter na nossa vida, porque sem a presença de Deus nós não somos nada, sem a presença de Deus nós não podemos nada. A Bíblia nos fala que os grandes patriarcas, os grandes homens de Deus, heróis da fé, eles venceram porque eles tinham a presença de Deus na vida deles, porque eles tinham fé, e a fé sem obra, ela é morta. Nós temos que ter a fé e acreditar que o amanhã será um amanhã totalmente diferenciado para a nossa vida, que Deus vai proporcionar, amém, uma nova história da nossa vida. Então nesse dia de hoje não é diferente. Nesse dia de hoje Deus quer proporcionar para você um momento de glória, um momento de vitória, independente daquilo que você está vivendo, independente do momento que você se encontra. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Então toma posse do milagre de Deus nessa manhã, toma posse do sobrenatural de Deus e deixa Deus realizar os seus sonhos, deixa Deus realizar os seus ideais. O nosso Deus, ele ainda sara, o nosso Deus cura, o nosso Deus transforma, o nosso Deus liberta, o nosso Deus, ele faz coisas grandes ao nosso favor. E é milagre, e milagre não se explica. Quem faz milagre é só Jesus. Talvez nessa manhã você precise de um milagre da tua vida. Talvez você está saindo de casa para poder ir para o trabalho. Talvez você está fazendo os seus afazeres do dia a dia na sua casa e você está pensando, eu preciso de um milagre. Amém? Milagre quem faz é Deus. Então Deus vai fazer um milagre ao teu favor. Júlio Campos, que Deus te abençoe, meu querido, com toda sorte de bênção, com toda sorte de vitória, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, Júlio. Santiliana Costa, bom dia, que Deus te abençoe, minha querida missionária, com toda sorte de bênção, com toda sorte de vitória, que Deus derrame a graça dele sobre a sua vida e toda a sua família, no nome de Jesus. Então, meus amados, quando a gente coloca o nosso coração na presença de Deus, Daiane, que Deus te abençoe, Daiane, dá um abraço aí no nosso amado aí, em nome de Jesus, profeta de Deus aí da cidade de Timóteo, o nosso amado pastor Eduardo, que Deus abençoe, dê um abraço em toda a igreja por mim aí, em nome de Jesus, em breve estaremos aí. Então, meu irmão, como a gente tem um propósito diante de Deus e coloca a nossa vida diante de Deus, nós temos que confiar. O inimigo, ele vai fazer de tudo para roubar aquilo que Deus tem de melhor na sua vida. Então nós temos que ter uma inteligência ativa, né? É até meio estranho falar esse nome, inteligência ativa. É aquela inteligência, meu irmão, que a gente capta aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus na nossa vida. Você tem que captar, meu irmão, porque muitas das vezes, pastor, não estou entendendo. Então deixa eu falar mais claro para você entender. Você tem que ter discernimento do Espírito Santo. Tem coisa, meu irmão, que acontece na nossa vida que nós não estamos tendo discernimento do Espírito Santo, nós não conseguimos visualizar, e muitas vezes nós entramos no laço do passarinheiro, nós respondemos às pessoas, nós entramos, meu irmão, me perdoa a expressão aí nessa manhã, né, como se diz aí o ditado brasileiro, numa barca furada por nada. Então eu quero te perguntar, meu irmão, como que tem sido a sua vida? Será que você tem dado crédito demais, tem dado ouvido demais àquilo que está acontecendo ao seu derredor, ao seu lado, o que falam, o que diz de você, ou que não diz? Para com isso, confie em Deus. O Senhor dos Exércitos, Ele é contigo, Ele é o teu socorro bem presente na tribulação, e Ele vai te dar vitória, porque você tem promessa de Deus na sua vida, você tem promessa de Deus na sua casa, na sua família, e Deus, meu irmão, Ele vai cumprir na sua vida, é o propósito dEle, Ele vai cumprir o sobrenatural daquilo que Ele prometeu na sua vida. Então é ter visão grande, visão de coisas grandes. O que eu quero para a minha vida? Onde que eu quero chegar na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida conjugal? Onde que eu quero chegar? O que eu quero que Deus faça na minha vida para mim ser melhor? Aí você vai fazer um projeto com Deus, vai determinar um objetivo com Deus, e esse Deus que é maravilhoso, Ele vai te honrar, Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Às vezes nós perdemos tempo, meu irmão, com coisas pequenas, nós perdemos tempo, meu irmão, com coisas que não vai nos levar para a frente, que não vai dar vitória para nós. Tem coisa na minha vida, tem coisa na sua vida que não vai dar vitória para você, que não vai proporcionar a você uma alegria, uma paz, um certo conforto, que não vai proporcionar para você, amém, você decolar, mas que vai tirar, amém, a presença de Deus na sua vida se você dá atenção. Então você tem que ser inteligente, aquela inteligência que Deus colocou no seu coração. Você tem que ter discernimento daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus na sua vida, porque muitas vezes nós entramos naquilo que não é de Deus e nós vamos dando vazão para aquilo, e muitas vezes as coisas pequenas
As coisas que não têm muita atenção para nós são as que mais nos chateiam, são as que mais nos tiram da presença de Deus, e são as coisas que a gente às vezes quer responder. Só que você tem um detalhe aqui: uma pessoa chega na rede social, no Facebook, no WhatsApp, e comenta alguma coisa no grupo do WhatsApp, ou comenta alguma coisa ali no Facebook, você acha que é para você. Daqui a pouco você começa a falar um tanto de coisa, a postar um tanto de coisa. Você saiu do propósito, você saiu do objetivo, porque você está respondendo algo que às vezes você não sabe realmente se é para você. Você está respondendo algo, amém, que Deus não vai se agradar, porque Deus não quer aquilo, e nós saímos da presença. E às vezes está respondendo algo para pessoa que nem importa para você, por alguém que está ali te cutucando para tirar você da presença de Deus. E Satanás, ele sabe disso, ele é especialista. Então, meu irmão, eu tenho falado com Deus, meu irmão, vamos elevar os nossos olhos para os montes. Da onde nos vem o socorro? O nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos muito trabalho, nós temos muita coisa para fazer na nossa casa, no trabalho nosso do dia a dia, na corrida da vida. Nós temos tanta coisa, meu irmão, para nós vencermos, que se nós dermos crédito daquilo que é pequeno, nós não vamos vencer. Aquilo vai neutralizar a presença de Deus na nossa vida, vai neutralizar, amém, o nosso campo de batalha, aquilo que nós temos que vencer. Então nessa manhã eu te convido, irmão, eleva os teus olhos para os montes, da onde que vai vir o socorro? Deus, ele é contigo, Deus, ele é o teu socorro, Deus, ele é o teu juiz, Deus é aquele que te ama, aquele que tem coisas grandes para fazer na sua vida. A obra de Deus é muito grande. Você tem uma obra de Deus na sua casa também que é grande, porque cuidar de família não é fácil. No seu trabalho, são tanta pressão no seu trabalho no dia a dia, tantas coisas que você tem que resolver no seu trabalho no dia a dia. Aí acaba o dia, você vem para a casa de Deus louvar a Deus. Às vezes você faz parte de algum ministério, às vezes você faz parte mesmo do corpo ministerial da obra de Deus. Aí você vem ferido, você vem chateado por algo que você viu, ou por algo que você deduziu, ou por algo que você pensou, ou por algo que você achou. Amém? É isso, você se fere, você se entristece e sai do propósito de Deus. Não tem como Deus manifestar a glória dele na tua vida da maneira que é para ele manifestar, porque você vai estar amargurado, chateado, desanimado, triste. Então foca-se em Deus, foca nas coisas que você tem que fazer para você conquistar. Não saia do foco por nada, não saia do objetivo de Deus por nada. Thaís, bom dia, que Deus te abençoe. Não saia do propósito de Deus por nada, não saia do foco. São tantas coisas no dia a dia, meu irmão, que vai tentar nos tirar do foco, nos tirar do propósito de Deus. Então nessa caminhada sua, não saia do foco. Esse é o meu conselho para você nessa manhã de quarta-feira. Não saia do foco, não saia do propósito, não saia do ideal. Permaneça firme, permaneça tendo coragem, permaneça sendo ousado, amém? Permaneça sendo cheio do Espírito Santo. Se na sua vida, meu irmão, você está tendo tempo demais para ficar pensando em coisas ruins, se você está tendo tempo demais para pensar em tragédia, em coisas que aconteceram na sua vida, em coisas que você decepcionou, eleva os teus olhos para os montes, da onde te virá o socorro. Eleva os teus olhos para Deus, cubra esse espaço aí de tempo que está vago demais, esse espaço de tempo que te deixa pensativo ou pensativa, esse espaço de tempo que te deixa angustiado. Coloca Deus na frente da sua vida, coloca Deus em primeiro lugar, coloca Deus como atração, vai meditar na palavra, vai estudar a palavra, vai orar, vai buscar a presença de Deus, amém? Ocupe o seu tempo com as coisas de Deus e com as coisas que vão te jogar para frente, com as coisas que vão te promover, com as coisas que vão fazer você conquistar. Não dê ouvido a muitas conversas, porque tem hora que pessoas conversam demais. Irmão, tem pessoas que eles não têm nada para falar, mas eles vão arranjar um motivo para falar alguma coisa. Tem pessoas que não têm, meu irmão, uma ocupação em algo, ou ligar a sua mente em Deus, ou elevar os pensamentos a Deus, mas eles vão tentar, amém, naquele momento ali, tirar você da posição que Deus quer. Então nessa manhã fica essa palavra de Deus ao teu coração. Eu não vou pregar disso nessa manhã não, de outra coisa que Deus colocou no meu coração, mas eu senti de Deus de falar disso aqui. Tome cuidado, amém, com aquilo que você posta na rede social, com as conversas que você tem no WhatsApp. Pastor, no WhatsApp estou conversando particular com o Beltrano, com o Cicano, ninguém está vendo. Está sim, Deus está vendo, amém, a minha e a sua conduta. Deus está vendo o que nós estamos falando. Tome cuidado com esses grupos que você participa. Às vezes o crente participa de tanto grupo, mais grupo mundano do que grupo evangélico, e às vezes a gente vai dando vazão àquelas coisas. Às vezes as pessoas comentam e a gente ri daquelas piadinhas, não é verdade? Ri daquelas coisas que estão sendo comentadas. Às vezes, meu irmão,
nós estamos angustiados, chateados, quando nós batemos o joelho no chão e falamos com Deus que tem poder para fazer a nossa guerra, nós vamos lá no WhatsApp ou no Facebook, escrevemos um texto, amém, escrevemos coisa, colocamos, meu irmão, aqueles bannerzinhos escrito coisas, e às vezes nós vamos agredindo as pessoas, vamos agredindo aqueles que nos amam, até mesmo aquele que não nos ama, mas naquele momento quem sai ganhando ali é o inimigo, amém? Quem sai ganhando é Satanás. Então nessa manhã eu quero deixar esse conselho para você. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um profeta, uma profetisa, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Toma cuidado, cuida mais da sua casa, cuida mais do seu trabalho, cuida mais de você, da sua vida, amém, meu irmão? Se você, meu irmão, focar naquilo que Deus tem para você, você vai longe. José, ele não focou na história dos irmãos dele, ele não focou naquilo que os irmãos dele pensavam dele, amém? Se José tivesse focado naquilo que os irmãos dele queriam para ele, se José tivesse focado, meu irmão, a sua cabeça, quando ele foi preso como escravo, ele não teria chegado nenhum. Mas José tinha um foco em Deus, ele tinha o seu pensamento ligado em Deus. Aquele que fez a promessa na minha vida, ele é justo e fiel para me honrar. Aquele que fez a promessa na minha vida, ele vai me dar vitória. Então o foco de José era o Senhor. O foco de José era onde que Deus tinha mostrado que ele ia chegar. Era naquilo que Deus tinha mostrado que ele ia conquistar. Nessa manhã eu te faço essa pergunta: qual que é o seu foco? Amém? Você tem dado muita vazão para as coisas pequenas, ou você tem focado o teu coração naquilo que é grande, naquilo que Deus te prometeu, nas promessas de Deus para a sua vida, nas promessas de Deus para a sua casa, para a sua família? Talvez, meu irmão, tem coisas que estão tirando você do foco. Talvez você tenha tudo para ter sucesso na sua vida empresarial. Talvez você é um empresário, está começando pequeno hoje, e você tem tudo para ser um grande empresário, mas você está se focando em pessoas, você está focando em situações. Talvez você tenha tudo para ter uma família abençoada, um lar cheio de poder de Deus, cheio de unção de Deus, mas você está focado aonde? Você está focado em outras coisas, em outros lares, em outras famílias que não deram certo, em outros lares que as coisas não andaram da maneira que era para andar. Talvez você tenha tudo para ser muito abençoado na sua vida financeira, mas você está olhando o vizinho do lado que está passando por luta, o vizinho da esquerda que está passando por provação, aquele que mexe no mesmo ramo que você e que as coisas não têm dado certo para ele, aquele que tinha uma condições financeiras boa e que hoje está passando por luta. Nós focamos mais no problema do que no Deus que resolve todos os problemas. Nós focamos mais no problema do que no Deus que dá a solução a todos os problemas. Então foque a sua vida em Deus, foque o teu coração, a sua mente, o teu espírito no Senhor, porque Ele fará coisas grandes ao seu favor, amém? E quando nós colocamos um propósito no coração, quando nós determinamos algo na nossa vida, nós vamos avante, porque nós sabemos que aquele que nos chamou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós sonhamos, do que nós pensamos, do que nós esperamos, amém? E nós não dependemos daquilo que o homem pensa ao nosso respeito. Vai, que coisa forte, que coisa linda. Vou repetir: você não depende daquilo que o homem pensa ao teu respeito, você depende daquilo que Deus pensa ao seu respeito e que aquilo que Ele vai fazer. O homem pode pensar várias coisas ao seu respeito, o homem pode pensar tudo ao contrário de você, mas o que o homem pensa não prevalece. O que prevalece é aquilo que Deus pensa, é aquilo que Deus imagina e é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então você tem que se alegrar e não deixar o teu coração se desfalecer, amém, perante a zombaria do inimigo. E José, ele sabia disso, e o José estava enfrentando ali, meu irmão, na sua vida, uma das piores fases da sua vida, porque é uma fase de adolescência para a juventude, uma fase terrível que talvez não tinha tantas experiências naturais, mas eu costumo falar que a experiência espiritual, ela nos joga num nível de fé elevado. Muitas vezes nós não temos muita experiência natural ou experiência mundana do mundo aí fora, mas a experiência espiritual, ela faz diferença na nossa vida, porque Deus nos guia. Nós temos o Espírito Santo que vai nos guiar, nós temos o Espírito Santo que vai nos capacitar a cada dia. Então a gente tem que ter essa experiência espiritual, ela vai fazer diferença na nossa vida. Temos que capacitar, sim, porque uma pessoa que não se capacita, ela é presa fácil também. Mas a experiência espiritual na nossa vida, ela nos traz a bagagem, ela nos traz a força. E a Bíblia fala, irmão, que José, meu irmão, ele continuou no propósito dele, os irmãos dele criticando, levantando contra ele, tocando na unção dele, mas ele não deixava de sonhar.
Como que eu vou sonhar se aqueles que estão perto de mim não acreditam nos sonhos de Deus para minha vida? Como que eu vou sonhar se aqueles que estão perto de mim, eles zombam de mim, eles criticam a minha vida e me perseguem? Como que eu vou sonhar com todos esses problemas? Com Deus. Porque se Deus estiver no seu barco, o inimigo pode levantar, mas ele vai cair por terra. Se Deus estiver no seu barco, se Deus estiver no teu barco, se Deus estiver na tua vida, pode levantar, meu irmão, amém, inimigos dos 4 cantos da terra, o Senhor te dará a vitória. Quantos inimigos que levantaram contra Davi, ao ponto de Davi virar e falar: olha, os inimigos que estão levantando contra mim, os filisteus, eles são numerosos como areia, não dá para contar os inimigos que estão se levantando contra mim. Lembra-te de Gideão? O inimigo que se levantou contra Gideão era um grande exército, e Gideão com 300 homens venceu aquela guerra, venceu aquela batalha, porque Deus estava no negócio. Não foi o poder do braço de Gideão, mas foi o poder de Deus que estava na vida de Gideão. Assim é conosco. Marcelo, que Deus te abençoe, meu querido, bom dia, a paz do Senhor. Marcelo, dê um abraço na família aí, na Melissa, em toda a sua casa, você é bênção na minha vida, viu, querido? Então, meu irmão, Gideão, naquele momento, ele fez uma reivindicação daquilo que ele precisava. Cadê o Deus dos meus antepassados? Cadê o Deus do meu pai? Cadê o Deus dos meus avós? Cadê? Aí Deus fala para Gideão: vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Se Gideão tivesse naquele momento não tomado posse e continuado a dar vazão ao inimigo, a dar vazão àquele que perseguia ele não venceria aquela batalha. Se Gideão tivesse olhado, quando Deus fala com ele: ó, é homem demais que está com você aí, é homem demais, aquele que for tímido, medroso, tira esse. Irmão, de uma vezada só saiu muitos soldados. Ele tinha desanimado, porque muitas vezes a gente está contando com quantidade, a gente está contando com quantidade que está do nosso lado. E Deus vira para Gideão e fala assim: Gideão, aquele que beber água como um cão é esse que vai contigo. Quantos homens que sobraram? 300 homens, meu irmão. Como é que 300 homens vai vencer uma batalha enorme, uma batalha tão grande? Que Deus abençoe a vida da Marcelinha. Vamos estar orando por ela assim, viu? Apresentando a vida dela diante do altar de Deus. Parabéns, dê um abraço nela por nós. Que Deus abençoe e acrescente muitos dias de vida, viu, Marcelo? Na vida da sua filhinha Marcelinha, em nome de Jesus. Então, meu irmão, naquele momento de Gideão, ele tinha tudo para parar, para voltar atrás. Vocês concordam comigo? Por quê? O exército que estava com ele era minúsculo, era muito pequeno. O exército que estava com ele, olhando pela lógica humana, em perto do exército do inimigo, meu irmão, era como se fosse formiguinhas. Mas a Bíblia diz que era promessa de Deus. E Gideão, ele não temeu o outro exército. Ele saiu para a batalha, ele saiu pela guerra, ele saiu, meu irmão, acreditando que Deus faria coisas grandes e maravilhosas na vida dele. Ele saiu acreditando que o Deus de promessa, que tinha feito a promessa, que o Deus que agiu na vida dos avós dele lá no passado, era o Deus que faria coisas grandes por ele. Deus te abençoe, irmão Anísio, com toda sorte, bênção de vitória, viu, meu querido? Ele colocou aquilo no seu coração e ele foi a peleja. E o que aconteceu? Deus deu vitória, amém, a esse grande homem. Assim é conosco. Quem que você tem dado ouvido? Quem você tem escutado? Aquele que tem trago uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, uma palavra, meu irmão, que pode mudar a sua vida? Ou aquele que tem se levantado com uma palavra contrária, com uma palavra falando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que ele já passou por essa mesma situação e que não teve jeito, que ele teve que desquitar, que a empresa dele teve que fechar, que ele faliu mesmo? Muitas vezes nós damos mais ouvido àquele que tem a notícia ao contrário do que aquele que tem uma notícia positiva de Deus para a nossa vida. Lembra-se de Josué? Eita, é outro. O grande homem Josué, ele manda 12 espias e ali na terra de Canaã, e quando os espias voltam, 10 daqueles espias vêm com a notícia ao contrário. Eles até começam falando assim, bom, irmão, porque toda notícia ruim a pessoa não vai falar assim com você de cara. Às vezes ele vai falar alguma coisinha na frente para depois trazer o outro lado oposto, o outro lado da dificuldade. Eles viram e falam: olha, lá é terra de gigante, é terra que é fortificada,
a muralha é muito grande, tem muita dificuldade para nós entrarmos ali. O povo é preparado, mas os outros 2 espias, sabe o que eles fizeram? Eles trouxeram do melhor da terra. Eles trouxeram um cacho de uva, que era 2 homens para carregar aquele cacho de uva. Eles trouxeram ali, era a época das romãs, eles trouxeram romãs enormes para aquele lugar. E falou: olha, se Deus prometeu aquele lugar para nós, nós vamos conseguir. Ainda que tenha gigante, ainda que a cidade seja uma cidade fortificada, ainda que a cidade seja uma cidade preparada, que os soldados sejam homens de guerra, se Deus prometeu, nós vamos possuir aquela terra, porque é promessa de Deus na nossa vida. O que é promessa de Deus na sua vida nessa manhã? O que Deus te prometeu? Deus te prometeu um ministério de excelência, mas você está dando ouvido para as coisas pequenas. Você está respondendo às pessoas da maneira que eles estão te criticando. Talvez, meu irmão, Deus falou que ia abençoar a sua vida financeira, e você, meu irmão, hoje está passando por uma fase difícil, um momento difícil na sua vida, um momento de luta, e você está falando: nossa, será que isso vai acontecer mesmo? Será que Deus vai honrar? Será que Deus, Ele vai abrir portas? Deixa eu te fazer uma pergunta: Deus não te sustentou até hoje? Deus não aí abençoou sua vida de uma forma ou de outra até hoje? O mesmo Deus que fez isso até hoje é o mesmo Deus que vai te colocar sobre a prosperidade, porque se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito, Deus vai te colocar. É você ser fiel naquilo que está passando nas tuas mãos e na tua vida, porque no final Deus vai te honrar. Amém? Talvez você está passando uma luta conjugal e hoje está assim: a melhor coisa que eu vou fazer na minha vida é desquitar. Irmão, você lutou tanto por essa mulher, você lutou tanto por esse homem, você já passou por tanta coisa na sua vida, nessa caminhada do lado dessa pessoa. Você tem uma herança na sua vida, que são os seus filhos, que são herança do Senhor e dos pais. Aí você vai jogar tudo por água abaixo, por nada. Talvez você perguntou a alguém te deu um conselho e falou: acho que não vai dar certo mesmo mais não. Meu casamento, quando começou assim, a minha vida quando começou assim, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ir para o outro lado, foi arranjar outra pessoa, foi desquitar, foi viver minha vida. Aí você vai seguir esse conselho? Ou você vai esperar no Senhor, que vai abrir o mar vermelho ao seu favor? Ou você vai esperar naquele que pode todas as coisas? Ou você vai esperar naquele que faz milagre? A melhor coisa é você fechar essa empresa mesmo, rapaz. A coisa está feia. Esse problema aí do Brasil é problema político, é muito roubo, é muito não sei o que, é muito não sei o que. Deixa eu te dizer uma coisa: José, ele viveu uma das piores épocas na sua vida, porque havia fome, havia seca, havia fome no todo o país. Mas Deus tinha enviado lá um José, que ninguém acreditava nele, um José que sonhava, que ninguém fazia menção das coisas que Deus ia fazer na vida dele, um José que a família dele o rejeitou, vendeu como escravo, um José, meu irmão, que foi vendido como escravo e foi humilhado, um José que foi para dentro da casa de Potifar e passou, amém, por uma luta ali terrível, que a mulher de Potifar desejava ele. Era um jovem, mas o que ele fez? O que aquele grande homem de Deus fez? Ele acreditou na promessa de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, Marcelo, bom trabalho. Ele acreditou na promessa que Deus tinha feito na vida dele e permaneceu no propósito. E no final, da onde que veio o sustento para toda a terra? Quem governava aquilo ali? Qual a mente que Deus usou? Quem Deus deu sabedoria para poder distribuir alimento para toda a terra, ao ponto da sua própria casa, sua própria família ter que ir lá buscar alimento lá no Egito? E o alimento veio de um lugar que não era para vir só olhar pela lógica humana. O alimento veio da terra do inimigo. O alimento veio para sustentar toda a terra, da onde que ninguém se esperava. Mas lá tinha um homem justo, tinha um homem fiel, tinha um homem que era sonhador, tinha um homem que era determinado. Então determina hoje na sua vida, determina na sua família coisas grandes, coisas sobrenaturais, porque Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Abre o teu coração, deixa Deus te honrar. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para deixar para vocês nessa manhã e dizer para vocês que agindo Deus, quem te pedirá. Hoje nós estaremos aqui na Comunidade Batista Monte Sinai, na Avenida Jequitinhonha 914, estaremos aqui a partir das 20 horas, também no mover de fé, no mover de poder de Deus, que hoje é a quarta-feira, o quê? Quarta-feira da vitória, amém? Na quarta-feira da vitória, Deus tem feito coisas grandes ao nosso favor. Deus tem feito maravilhas ao nosso favor. Então você é meu convidado, você é nosso convidado. Estará aqui os homens de Deus, as mulheres de Deus, esperando por você, com uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, uma determinação para o teu coração, a partir das 20 horas. E sexta-feira agora também você não pode ficar de fora. Sexta-feira agora é a sexta-feira da independência. Qual área da sua vida que você precisa ter uma independência? Talvez
uma independência financeira, uma independência familiar, uma dependência na sua saúde, você tem passado por problemas de saúde, que só Deus sabe. Então, sexta-feira agora nós estaremos aqui também. Mas eu quero orar por você, você que pode. Pega o teu copo com água, nós vamos estar apresentando a Deus, vamos estar colocando diante do altar de Deus as nossas vidas e pedir a Ele a força, pedir a Ele a graça, pedir a Ele a unção, o renovo, a restauração e que nada venha te tirar do propósito. Meu irmão, quer um conselho? Posso dar um conselho? Vocês aceitam o conselho? Sai um pouco fora de rede social. Para de responder as críticas que te fazem. Para de responder as cutucadas que te dão. Porque isso aí vai trazer graça diante de Deus na sua vida. E o amanhã você verá que Deus vai te honrar. Para de dar ouvido àqueles WhatsApp que chegam assim, ó, fulano falou mal de você, ciclano falou aquilo de você, beltrano falou aquilo de você. Ah, sabe o que está falando de você aí? Está falando isso, isso, isso e isso de você. Para de dar ouvido. Tem uma voz que fala suave ao teu coração, que é a voz de Jesus Cristo. Essa é a voz que você tem que escutar, porque o projeto de Deus na sua vida continua. Amém? O projeto de Deus vai se realizar na sua casa, na sua família. Preocupe mais com você, cuide mais de você, se preocupe, amém, em fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, em cuidar da tua casa, em trabalhar dobrado, e naquele momento que você vê que a sua mente está ficando vazia, está ficando cativa, preencha ela com Deus, preencha ela com o sobrenatural de Deus. Você vai ver que vai fazer diferença. E amanhã você será honrado pelo Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós apresentamos esse copo com água diante do teu altar, diante da tua presença. Colocamos a vida da Marcelinha, que está fazendo mais um ano de vida. Toca na Marcelinha, Deus, das plantas dos pés ao alto da cabeça. Responde a Marcelinha com teu poder, com tua glória. Entra na vida dela com a tua unção. Nós também apresentamos cada um desses irmãos, esse que pediu oração pela mãe. Oh Deus, entra com poder nessa enfermidade, cura, transforma, muda essa história. Esse que precisa, meu Pai amado, de resolver a sua vida financeira. Esse que está passando por um momento difícil no seu casamento. Meu Deus, entra com o teu milagre, entra com a tua presença, entra com as bênçãos do Senhor. Meu Pai, abençoa este empresário que clama pela sua empresa nesta manhã. Abençoa esse pai de família, essa mãe de família que tem buscado a tua presença, e que o teu povo hoje encontre paz, que o teu povo hoje encontre renovo, que o teu povo hoje encontre restauração. É o que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês que nos assistiram, derrame sobre vocês toda sorte e bênção. Então, eu estarei esperando você hoje aqui, aonde? Na quarta, o quê? Quarta da vitória, amém? Aonde Deus vai derramar da graça dele, do poder dele, da unção dele. E hoje ainda estarei orando por vocês novamente, amém? Porque a oração é a chave da vitória. Sem oração, nós não alcançamos, meu irmão, nada. Quer a grandeza de Deus? Ore. Criticaram você? Ore. Falaram mal? Ore. Amém? Levantaram contra a sua vida? Ore. O joelho de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, ele traz vitória para nossas vidas. O joelho de um homem de Deus, um homem de Deus ajoelhado, uma mulher de Deus ajoelhado, ele tem muito mais poder do que em pé, discutindo, brigando, amém, respondendo as coisas. Então, seja um homem de Deus que tenha o joelho no chão e a boca no pó, porque Deus, ele vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, toma posse. Você é um José de Deus, amém? Você é um grande homem de Deus, um grande profeta, uma grande profetisa, tem ministério grande na sua vida, amém? Que está aí talvez escondido, embutido, porque você está dando mais vazão àquilo que você tem escutado do que aquilo que o Espírito Santo tem falado no teu coração. Mas que Deus, nesse dia de hoje, te abençoe, meu irmão. Que Deus derrame sobre a sua vida toda sorte e bênção. Vamos avante, vamos na fé, vamos na ousadia. Acredite, o Deus que te chamou, ele vai fazer infinitamente mais. Um bom dia, até daqui a pouco. Amo vocês, só Deus sabe o tanto que eu amo vocês. Agradeço a todos que nos assistiram aí, todos que participaram, amém, desse culto hoje online. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes. Compartilha com alguém, abençoe a vida de alguém. Talvez tenha alguém precisando de escutar essas palavras. Talvez tenha alguém que está sendo muito massacrado. Talvez tenha alguém que você conhece que está passando por uma adversidade aí na vida grande, e você pode ajudar essa pessoa,
amém, a receber a vitória através de Cristo Jesus. Você pode ajudar essa pessoa a receber, amém, essa bênção. Irmão, só mais uma coisa, só para você ver o que eu estou falando é certo. Você acredita que você tem muita força? Você acredita que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus? Você acredita que você é uma pessoa trabalhadora, guerreira, guerreiro? Você acredita que na sua vida tem mais qualidades do que coisas ao contrário? Se a sua resposta é assim, vai avante. Pare de dar ouvido aos caluniadores e dê ouvido ao Espírito Santo de Deus que habita na tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele habita na tua vida. Um beijo no coração.